Salve, salve, espectadores do nosso canal! Aqui estamos nós para mais uma aula de teatro. Pois bem, senhores, a primeira revelação que eu quero fazer para vocês hoje é que sim, o teatro ele nasce junto com a religião. Como assim, professor? Quer dizer que o teatro então agora começou com a pregação e tal, só que... Não, minha gente, calma. O teatro ele nasce exatamente dessa necessidade que nós temos de imitar. Isso quem fala não sou eu não, quem fala é Aristóteles, tá? Essa necessidade que nós temos de imitar, e esse imitar não era um imitar apenas para parecer engraçadinho, aquela coisa toda. Era um imitar para se religar a seres ancestrais que são superiores a nós e anteriores a nós, e que podem influenciar na nossa existência. Então, desde o princípio, quando o ser humano ele começava a invocar essas forças da natureza, ele se vestia, ele usava uma linguagem específica, ele imitava gestos, e isso estava desde a Idade da Pedra. Se nós olharmos, por exemplo, existem registros na França de cavernas onde estavam pintadas os xamãs vestidos com a roupa ritual, e esse registro era de aproximadamente 20 mil anos. Lembrando que que a escrita começou há mais ou menos 4 mil e poucos anos. Há mais de 20 mil anos nós já temos registros de celebrações religiosas onde aqueles que eram os xamãs, eles se caracterizavam como um personagem, se vestiam como aquele personagem e faziam movimentos e faziam gestos que lembravam aqueles personagens. Ao longo da história, esses movimentos, essas celebrações religiosas, elas foram se aprimorando cada vez mais. Elas foram crescendo em complexidade e com isso não somente surgiram essas forças naturais, como essas forças naturais ganharam nome e ganharam uma história. São os chamados mitos. E se eu posso considerar, por exemplo, a primeira manifestação teatral que eu conheço, é a encenação do Enuma Elish na cidade da Babilônia, pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano tinha essa celebração onde o herói Marduk assassinava a serpente Tiamat e vencia em uma batalha hercúlea. Todo ano novo, essa batalha era reencenada para lembrar a origem da gloriosa cidade da Babilônia. E nós temos esses registros também no Egito Antigo, onde o drama de Osíris e Ísis, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, ele era reencenado para lembrar desse ressurgimento dos mortos. Então, cada povo tem pelo menos um ritual em que ele recelebra esse mito antigo, esses relatos antigos. Na verdade, se nós formos parar para analisar bem, toda religião ela tem um quê? Teatral. Não teatral no sentido de falsidade, mas teatral no sentido de que é necessário refazer aqueles gestos, porque refazendo aqueles gestos a gente se reconecta. Quer ver um exemplo? Se você percebe, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, cada orixá ele tem um gesto. E aquele que é incorporado por esse orixá, ele adquire aquele gesto. Se você olha, por exemplo, as religiões islâmicas, o ato de prostrar a cabeça no chão, a testa no chão, na hora da oração, é para dizer a Allah que ele está se humilhando perante ele. E no final da oração ele fala que a paz esteja contigo, mesmo que ele esteja sozinho no quarto. E na religião católica apostólica romana, é só você perceber, todo o gesto tem essa teatralidade. Quando o padre ele levanta a hóstia e parte daquele jeito específico, ele está imitando o gesto que Jesus fez na Santa Ceia. Portanto, o teatro ele nasce dessa necessidade de imitar aqueles exemplos válidos, aqueles homens exemplares que constituem a nossa identidade. Guarda isso. Beleza, porém o teatro como nós conhecemos, ele nasceu em um local específico e ele começou a ser escrito e começou a ser pensado per se na Grécia Antiga. Como nós acabamos de ver, o teatro ele nasce de uma celebração religiosa. E que celebração religiosa era essa? As bacantes, que eram cultos voltados ao deus Baco, ou ao deus Dioniso, que Baco é o nome romano de Dionísio. E nessa celebração religiosa você tinha a litania do boi. Do boi não. E dentro dessa celebração religiosa você tinha a litania do bode. Era conduzido um bode
que era levado até o altar e lá ele era sacrificado e devorado. E ao devorar esse bode, as pessoas entravam num frenesi religioso e começavam a falar palavras, começaram a falar coisas ligadas àquela religião. Detalhe, bom, a palavra bode em grego é trago, e o canto era oidia. Se você junta as palavras tragoidia, você tem a origem da palavra tragédia. A tragédia foi quando, a partir dessas cerimônias religiosas, começaram a incorporar falas, começaram a incorporar elementos cênicos, começaram a surgir diálogos, começaram a surgir conflitos e começaram a surgir elementos que hoje nós chamaríamos do teatro. Tragédia é o gênero teatral mais antigo. Ela também era uma imitação da vida dos deuses, dos semideuses, enfim. E qual era o objetivo? A encenação ela tinha o objetivo de gerar no público uma catarse. O que é catarse? É um sentimento. Por exemplo, estou assistindo uma cena onde eu me coloco no lugar da personagem e eu vivo aquele sentimento, eu me emociono com aquilo. Sentir aquilo que o outro está sentindo, de me arrepender no lugar do personagem, esse sentimento gera em mim uma catarse. E essa catarse tem como objetivo fazer com que eu tenha uma purificação emocional. Além de ser um objetivo político, ele também era um objetivo religioso. Então, todos os seres humanos estavam propícios ao erro, ao mal. E para que a gente pudesse se purificar, tinha que ocorrer esse processo de catarse, esse processo ocorria no teatro. Então, aquelas pessoas que iriam assistir ao teatro, eram milhares de pessoas, elas já conheciam a história do teatro, já conheciam a mitologia e elas eram convidadas, muitas eram até pagas para irem para o teatro para assistir. Além disso, o público também podia se manifestar se ele gostasse ou não daquilo que ele estava assistindo. E se eles não aprovassem aquilo que estavam dizendo em cena, o autor poderia ser penalizado com a morte, caso ofendesse aí aquela sociedade. Os atores, eles utilizavam uma espécie de túnica que tinham diversas cores e simbolizavam diversas características diferentes. Eles tinham que usar coturnos muito altos mesmo, para que desse a dimensão de que eles eram deuses, não eram pessoas comuns. E também ajudava o público a enxergá-los melhor. Utilizavam também máscaras, cada máscara representava um personagem. E essas máscaras, elas tinham amplificadores dentro da máscara que fazia com que o som se propagasse pelo local e que o público conseguisse ouvir aquilo com clareza, fora os amplificadores naturais do próprio Coliseu. E temos também a presença de um coro. Esse coro, ele era composto por 12 homens e eles cantavam, dançavam. Esse coro representava o que a sociedade pensava. Então, o coro fazia parte da peça. Eles interagiam em alguns momentos. Bom, com certeza você já ouviu falar em alguma história da tragédia grega. São as mitologias, o Édipo Rei, Medeia, Antígona, são histórias extremamente famosas e que foram representadas na época. E hoje são peças importantíssimas para que a gente consiga compreender aquele povo. Lembrando que a arte, o teatro em si, ele é uma fotografia do que era aquela realidade. Então, o teatro hoje, o nosso teatro que a gente conhece, é uma fotografia da nossa sociedade atual. Assim como a tragédia grega era uma fotografia da sociedade daquela época. O teatro é muito importante por conta disso, porque ele leva informações para as pessoas
ele é esse retrato da sociedade, ele faz com que o público reflita, ele está dizendo algo. O teatro, ele fala com a gente. Por que vocês estão sorrindo para mim agora, com esse último olhar? Ai, que farei? Parece que me vai faltar ânimo, mulheres, vendo o rostinho deles. Não, não posso. Vou desistir dos meus planos, vou levar meus filhos para fora do país comigo. Será que vou fazer uma desgraça dessas só para amargurar o pai deles e assim duplicar a minha dor? Vou desistir dos meus planos. Chega. Não? Não? Mas que sentimentos são esses? Vou me tornar alvo de escárnio? Deixando meus inimigos impunes? Não! Tenho que ousar. A covardia faz com que eu queira vacilar. Já para dentro de casa, crianças. Me faltam forças para olhar para eles. Sucumbo à minha desventura. Sim, lamento o crime que vou praticar. Porém, maior do que minha vontade é o poder do ódio, causa de enormes males para nós mortais. Só que paralelo às tragédias, nós tínhamos as comédias. E o que era a comédia? Meu irmão, a comédia era o seguinte, a galera via aquela tragédia e fazia uma paródia da tragédia, colocando outros elementos para zoar com aquilo ali, porque a zoeira é antiga, a zoeira é never ends. Em sua evolução tiveram grande importância os filiacos e as falofóricas. Os filiacos eram atores ambulantes da Grécia, que em palcos de madeira representavam cenas da vida cotidiana de gente humilde, tendo sido os primeiros a escrever textos cômicos, dando origem à comédia falada. As falofóricas eram procissões dionisíacas, nas quais se transportava como estandarte um enorme falo, símbolo da procriação. Segundo Aristóteles, é dessas procissões que nascem a comédia. A comédia teve em Epicarmo seu precursor. Suas peças satirizavam os heróis mitológicos. Aristóteles foi o principal representante da comédia grega, o único que o tempo permitiu leitura de suas peças, e também alguns fragmentos quase completos de algumas peças de Menandro. Com Aristófanes, o plano de comédia elevou-se. Tinha uma crítica autêntica e construtiva. Seu teatro é um retrativo vivo do povo ateniense. Menandro é o representante do último grande momento do teatro grego, pelo que se conhece de algumas de suas peças, quase completas. Sua comédia deixou de ser uma sátira para fixar-se como espelho da vida cotidiana dos gregos. Nesta época, as máscaras cômicas tiveram grande diversidade. A comédia alcançou grande popularidade, em parte devido ao fato do povo grego possuir um sentido muito cívico, gostando de ver retratados e criticados aqueles que merecedores disso. Os atores gregos eram profissionais e possuíam um sindicato, artista de Dionísio. Tinham diversos prestígios, desempenhando missões diplomáticas. Não tinha obrigações de prestar serviço militar e mesmo em época de guerra não era obrigado a se alistar. O sonho de todos os atores era apresentar-se no Teatro Dionísio, o mais importante de toda a Grécia. Vamos falar de tragicomédia. A tragicomédia surgiu num período posterior ao teatro da Grécia Antiga. Basicamente, era uma adaptação romana aos textos gregos, e eles incorporavam tanto elementos da comédia como da tragédia. Um dos motivos dessa inovação é a própria natureza da apropriação cultural romana, que era mais pragmática, realista, diferente dos gregos, que focavam em deuses, semideuses e por aí vai. O primeiro a usar o nome tragicomédia foi Plauto, na peça O Anfitrião, onde o prólogo aparece este seguinte texto. Que é isso? Vocês franziram a testa porque eu disse que ia ser uma tragédia. Sou um deus e posso mudá-la. Se vocês quiserem, farei uma tragédia e uma comédia com os mesmos versos, todos eles. Querem que seja assim ou não? Mas que bobo que eu sou, hein? Como se eu não soubesse o que vocês querem. Eu, que sou um deus. Sei que existe na cabeça de vocês a respeito disso.
Vou fazer com que seja uma peça mista, com que seja uma tragicomédia, porque não acho certo que seja uma comédia, uma peça em que aparecem reis e deuses. O que vou fazer então? Como também um escravo toma parte nela, farei que seja, como já disse, uma tragicomédia. Beleza? Muito obrigada. Até a próxima aula. E eu quero convidar você aí de casa a fazer um vídeo falando o que é teatro para você. Ou então, o que o teatro significa na sua vida. O que é o teatro? É um lugar onde você pode se soltar, se expressar de várias formas. E ele é fascinante em todos os aspectos. Ele consegue deixar você ser outro alguém, ele deixa você usar a sua imaginação e criatividade. Acredito que o teatro, ele proporciona felicidade para todo mundo, porque lá você se expressa sem ninguém te julgar. E o teatro, ele significa aprendizado, ele significa dedicação. E uma coisa que eu acho super bacana do teatro também é que, cara, a gente faz novas amizades. Eu acho isso muito legal e fofo também, né? Pode fazer muitos amigos e também pode conhecer experiências de outras pessoas, sabe? Pode compartilhar suas experiências. Tipo, pode agregar muito na sua vida. O teatro pra mim é como um refúgio, é um modo de aventura, um jeito de me aventurar em outros corpos, em outras pessoas, em outros sentimentos. É um jeito que eu vi de me encontrar, de me achar, é o que eu sinto confortável. E é um lugar onde a gente pode fugir da realidade, onde a gente pode fugir dos problemas. E é isso!